Fala, portinarense, tudo bem? Hoje aqui no estúdio da Radiação recebemos o professor Juracy Soares, 20 anos de Portinari, à frente do nosso grupo de teatro. Juracy, seja bem-vindo ao Portcast. Obrigado, é um prazer estar aqui. Tanta gente importante passou por aqui e hoje eu estou com a missão de bater um papo aqui contigo, né? Quando conversávamos ontem, se eu não me engano, falávamos justamente da passagem do Farid pelo Portcast, na oportunidade, falando sobre o aniversário de Limeira, e ele disse assim, durante minha passagem deixei um presente para o Portinari. Eis que apresento para vocês o presente deixado pelo Farid, um presente que já tem 20 anos de história com a gente, construindo e formando muitos atores, por que não chamá-los assim, né, Jura? De fato, a gente tem atores. Não é? Atores, gente que resolveu seguir carreira, aí nós vamos falar deles também. O Farid, na arte, não diria que foi meu primeiro professor, mas ele foi um dos responsáveis por eu estar aqui como indivíduo, como ser humano, como produtor cultural, como uma pessoa que está ligada à arte. E se hoje eu ensino arte, eu devo, assim, muito ao professor Farid, que é um grande amigo, enfim. Você citou o Farid não como único, né? Quem são os outros professores que passaram por sua formação? Rafa, eu penso sempre que a gente aprende todo dia, todo instante. Então, se eu fosse colocar numa listinha, eu teria uma lista, assim, a capivara é grande. Mas eu tenho muita gente importante que não posso esquecer. Por exemplo, a Maura Bertaia, que foi uma professora ainda no ensino médio. Deu aula no Portinari. Foi uma das responsáveis também por eu estar aqui. Ela, quando eu estava no ensino médio, eu gostava. Na verdade, a história começa um pouquinho antes. A minha mãe brincava muito, que minha mãe sem entender o que é teatro, enfim. Ela falava, fica fazendo piada fora de hora, fica fazendo umas graças, sabe? Não lavar a louça, eu tava fazendo graça com o lenço, enfim. E aí na escola, eu sempre fui sarrista, era do grupo do grupo de teatro, eu era do Grêmio, eu era representante de sala, eu era tudo na escola. E a Maura percebeu em mim essa veia, porque eu gostava muito de desenhar, gostava muito de pintar. E ela falou, esse garoto aí, de repente eu estava mais ajudando a Maura do que como aluno, estava como amigo ali, um parceiro. E a Maura foi me arrastando, foi me levando. Aí ela, de repente, ela me indicou para um curso de pintura aqui da cidade, com o Marcel Meyer, também com a Ana Paula Riso, gente importantíssima que tem filho aqui na escola. E aí até chegou o ponto conheci o Farid nesse meio termo, um pouquinho antes, inclusive. E o Farid, um dia eu fui trabalhar na Secretaria da Cultura e foi uma amizade que aconteceu. E a gente está até hoje, tem essa amizade bacana. E ele virou um grande professor. Foi parceiro de palco durante muito tempo, quando a gente tinha o Fábrica Produções Artísticas. Aí tem o Jerônimo, que foi o meu diretor também de teatro, que foi o cara que me plantou as primeiras sementes ali para regar esse jardim que tem hoje. E você vai, né, Rafa? Vai procurar oficinas dentro do município, oficinas livres fora do município, aí você vai para São Paulo, vai buscar, e eu fiz um caminho inverso, todo mundo vai para São Paulo para buscar arte. Eu morava em São Paulo, eu vim para Limeira e aqui eu comecei a fazer arte. Olha que interessante. Ô Jura, e é gostoso nós lembrarmos das pessoas que nos ajudam a construir nossa história, porque elas acabam sendo marcos, né, e junto delas nós vamos tendo atividades, ações. E você se lembra das suas primeiras peças de teatro como ator? Ainda acho que foram o que na escola, as primeiras peças? Foram na escola, mas na verdade a primeira não foi na escola. A primeira já foi na Secretaria da Cultura. Hoje nós temos um espetáculo que já está lá, é jubileu, né? Que é a Via Sacra, que é o maior alto da cidade. Acho que é o espetáculo mais longevo que a gente tem aqui na cidade. E eu participei da primeira turma que construiu o primeiro texto, que era lá no Palacete. Era uma maneira totalmente diferente, cada um com uma bíblia, deitado no chão, em roda. O que a gente tem hoje de conversa de roda e tudo mais, a gente tinha naquela época, deitava no chão, sentava ali e ficava pesquisando na bíblia para escrever o texto da Via Sacra. Então essa foi a primeira estreia. E um detalhe,
a estreia foi muito interessante, porque choveu muito, Rafa. Mas choveu muito, 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 muito. E chovia e não parava. E de repente, a gente estava na época com uma turma muito grande. Quem fazia luz, som para nós era Sunshine, fazia para Xuxa. Era um negócio assim, fora do cabo, muito laser. E 15 minutos antes do espetáculo, também muito pensamento positivo e tal, parou a chuva. Corremos para Astúria do Barros, limpamos todo o palco, aconteceu o espetáculo, eu fazia um soldado na época, né, nunca tinha usado uma saia, inclusive, né, aquela época fazendo soldado, tomamos alguns choques ali, e essa foi a estreia, eu fazendo um soldado na Via Sacra, tomando choques, eu e metade do elenco, essa história muita gente que está assistindo vai lembrar, e daí veio depois um convite para participar de um grupo de teatro, ainda fora da escola, e um ano depois comecei a fazer teatro na escola com um grupo de teatro que foi o Farid, o grande diretor nessa época, professor. Na Via Sacra já era o diretor-geral, e o Jerônimo, nosso professor e diretor abaixo do Farid. E aí veio Posição, que era um trocadilho de pose, da escola Gabriel Pose, que é a minha escola do coração, onde eu me formei no ensino médio, e são de estar sadio. Então, posição e também de ter uma posição bacana. Legal. Então, esse trocadilho, ele foi muito importante. Ali nós montamos o Caderno H do Mário Quintana, montamos textos do Ferreira Goulart, enfim, fizemos uma coletagem de texto, uma colagem de texto muito interessante. E depois montamos uma Atividade Severina, do João Cabral de Melo Neto. Essa foi a minha estreia, assim, de fato, num teatro que a gente chama de teatro convencional sem ser o alto. Na Via Sacra, nessa primeira que você participou, você estava com quantos anos? Acredito que 16, 17 anos. Entrando no ensino, tá no meio ou entrando no ensino médio. Então. Mas eu já tava atrasado, porque eu fiz uma das besteiras de parei de estudar um ano. Necessidades e desvios da vida. A gente aprende com eles. Com certeza, muito, né? A gente chuta a pedra, vê que dói o dedão, aí você não chuta mais. Ô, Jura, e você falou dos choques e limpar o palco da praça. Para quem não sabe, conta como é o cenário da Via Sacra aqui em Limeira. O cenário se fala daquela época ou de hoje? Acho que pode ser o da época. Hoje da época muito. Era palco mesmo. Era palco, montava-se uma estrutura. Não era na gruta. Era na gruta. Era na gruta. E aí tem toda a simbologia da gruta, né? De 33 degraus, aquela coisa toda, enfim. E a gruta ela é muito propícia para montar esse tipo de espetáculo. Porque você tem o Calvário, ou seja, onde o Cristo é crucificado, a gente fazia em cima da gruta, com uma estrutura imensa, a cruz deitava, e aí, de repente, você tem essa cruz que levantava. Vou dizer uma coisa para você, não é para qualquer ator. Quem tem vertigem não pode fazer. Porque você fica a mais de 1 metro do chão, pé, e aí você tá lá em cima, e era o Vicente Mociaro, que aliás estou para fazer uma visita para ele, um grande ator aqui da cidade, que fez esse primeiro Cristo durante muito tempo, e aí você ficava, não era amarrado, você segurava no prego. Caraca. Era um trabalho de ator e um trabalho físico, enfim. E tem muitas histórias desse espetáculo. Muitas. A gente, então, veio esse espetáculo que foi muito bacana, a estreia de muita gente. É um espetáculo que a gente chama de espetáculo popular, que normalmente não é de atores, é de pessoas da comunidade, né? Então você atrai essas pessoas, faz esse trabalho de preparação de 3 meses, apresenta-se, acabou, volta cada um para sua casa e segue a vida. Eu imagino que seja um trabalho grande, né, Jura? Você citou essa questão do teatro popular, nesse aspecto de formado por populares. Eu acho que talvez, eu suponho, daí você explica pra gente como funciona. Quando há excesso de atores, ou há uma seleção ou uma adequação. Nesse tipo de espetáculo, dificilmente você tem excesso de atores. E quando... Dificilmente, é muito raro, porque, primeiro que é uma história bíblica. Uma história bíblica, ela precisa de gente. A gente diz que autos são textos ou são histórias do povo contada para o povo. Sim. Inclusive o Farid depois escreve, virou lema, um dos bordões da Via Sacra, é a maior história de todos os tempos, contada pelo povo de Limeira. Que legal. Virou uma marca nossa. A Via Sacra, ela já atingiu um público muito grande de atores. Hoje ela não atinge mais aquele público tão grande. Por muitas explicações aí, mas
eu entendo que o melhor da Via Sacra, Rafael, é o lance de você atrair gente que nunca fez teatro. Pessoas da comunidade que tá lá, que tem um sonho guardado. Ou gente que tá começando, crianças. E de repente você vê essa pessoa no palco, com dificuldades de fala, com dificuldades às vezes de locomoção, com dificuldades de interpretar mesmo, de entender o que está sendo dito, porque é uma pessoa que estava ligada ao teatro por meio de uma leitura na igreja. E ali ela tem a oportunidade de vivenciar. E a emoção, quando você está fazendo o espetáculo, os ensaios acontecem de uma maneira. No dia do espetáculo, acontece tomado por uma emoção que a gente fica assim, eu não sei de onde vem isso. E não sei se você já leu sobre isso, interpretar o papel de Cristo é uma responsabilidade muito grande e você não é o mesmo depois que você interpreta. Eu tive esse prazer de interpretar. Inclusive, eu não me lembro agora o nome do ator que interpretou o Cristo no filme do Mel Gibson. Sim. E ele hoje roda o mundo dando palestra e ele fala, eu não consegui mais papel depois que eu interpretei o Cristo. É uma entrega e uma vivência que lida com muitas das questões pessoais daqueles que se relacionam com a peça e com o personagem e com os ensinamentos, né, Jura? E não é engraçado que não é só pro cristão. É para todo mundo, todos. Né? As pessoas costumam dar muito casinha ou colocar numa gaveta, mas eu diria que é um espetáculo literalmente da humanidade. É uma história para a humanidade. Filosofia não é para filósofos e boas mensagens devem ser entregues a todas as pessoas e tocam todas as pessoas, né, Júlio? Não importa muito de onde ela venha, sendo excelentes mensagens, ela acaba fazendo com que todos sejam tocados de alguma maneira, né? E aí você perguntou do cenário. Na época, a gente não tinha essa maneira de pensar que a gente tem hoje. Então a gente fez o cenário, fazia-se um cenário na época muito mais arcaico também, e eram os atores, era a equipe que fazia. Cara, vocês faziam tudo. Tudo, era tudo. Então a gente fazia o cenário, enfim, e eram 3 palcos. Na época da fita cassete, muita gente não vai saber o que é isso, que a gente pegava uma caneta, colocava a fita no ponto e colocava no gravador o Farid que operava trilha sonora. E o Jerônimo, que era o diretor no dia, operava as falas. Então eram 2 aparelhos que tinham que ser sincronizado o tempo de fala e aquilo gravado, porque era gravado para todo mundo ouvir. Você lembra do Pinheiro Alves? Sim, com certeza. Um grande locutor de rádio aqui da cidade. Faz parte da nossa história. Ele, na estreia, aconteceu um fato, no mínimo, engraçado. Todo mundo com microfone, todo mundo gravado o texto e tudo. De repente, o Pinheiro Alves, no outro dia, no programa dele, com aquele jeito dele, meio Gil Gomes, né? Sim. Incrível! Todos os atores no palco com microfones embutidos! Embutido onde? Porque todo mundo... Não era comum. Sim. Era novidade você ter um espetáculo aqui com tudo gravado. E as trilhas, tudo casadinha, bonitinha. Era um filme que estava acontecendo ali. Não, e um desafio para fazer de uma forma analógica, que era, no caso, o Farid com o Jerônimo, né? Muito presentes, com certeza, no teor e na jornada da peça, sabendo o time certinho de cada fala, né, Jura? E o ator, acho que também tem que ficar muito ligado, né? Ele tá, porque a fala gravada, que é um recurso que a gente tá usando ultimamente, sobretudo depois da pandemia, ela te dá alguns benefícios, mas tem que ser muito bem ensaiado. Você tem que ensaiar muito o texto antes de gravar para ficar uma coisa natural, senão ficar uma coisa lida, mecânica. E o ator, ele tem que treinar em cima do texto dele, porque ele tá falando o texto, ele não tá dublando ele tá falando o texto. A diferença é que você tem uma gravação que tem ali o que você está falando que está sendo ampliado para as pessoas. Se a gente pegar a história do teatro, na Grécia Antiga não tinha esse recurso. Então eles usavam 2 recursos. Primeiro, que eu precisava ser visto. Era um tamancão. Segundo, eu tô no teatro que tinha até 14 mil pessoas, como o Epidauro, sei lá. O que você tem que fazer? Você tem que usar uma máscara. E a máscara tinha 2 funções. Primeiro, para mostrar que eu tô feliz ou que eu tô triste, são as minhas expressões, e para ampliar. Eu diria que é o primeiro microfone, primeira caixa de som que nós temos na história, foram os teatros gregos que proporcionaram isso pra gente.
Já aqui no alto, na Via Sacra, a gente tinha, por exemplo, eu esqueci de mencionar que o Joaquim Prado, que é do Grupo Avena, assim como o Farid, o Joaquim era praticamente o cara que mais ficava nessa parte de operando falas. Quando não podia era o Jerônimo, mas normalmente o Joaquim estava ali. E os dois têm que ter, o que é bacana também do teatro, é o sincronismo, o respeito, a troca, que é uma das ferramentas que o teatro traz para a educação, que é vivenciar o outro, entender o outro. A gente não é igual, isso é muito legal, é ótimo que seja assim. Caso contrário, nós teríamos um bando de robozinhos. Sim. Né? Parafraseando o Mário Quintana, o que há de terrível nos robôs não é como eles se parecem conosco, mas como nós nos parecemos com eles. Então fazer dessa maneira seria assim, mas o teatro proporciona. Então naquela época que a gente tinha um elenco de 100 pessoas, 120 pessoas, se não me engano. Munícipes. Pessoas da cidade. Tínhamos alguns que faziam teatro. Quando começou, tínhamos mais pessoas que faziam teatro. Era uma maneira também, nós não tínhamos o Teatro Vitória, nós não tínhamos a estrutura que nós temos hoje. O único teatro que tinha na cidade, o palco, que os atores usavam com frequência, era o teatro do Ítalo, que era no centro. Lá na esquina. Isso, ali na Tiradentes, e na Coabarão, ou o teatro da Escola Trajano Camargo. Eram esses dois lugares. E o Farid veio de onde? Da Escola Trajano Camargo. Quando ele se formou lá na Unesp, ele veio dar aula em São Carlos, ele veio dar aula aqui no Trajano Camargo. Então era a casa dele, a gente apresentava lá. Ô Jura, o Portinari mesmo fez algumas apresentações no Trajano, né? Fizemos três apresentações. Três apresentações. A primeira apresentação, né? Foi lá no Trajano Camargo. No Teatro Vitória. Teatro Vitória, basicamente desde sempre. Desde sempre. Muitas. Eu acredito que nós estamos com o Teatro Vitória há uns 17 anos. 16, 17 anos. Eu não sei precisar exatamente. Você estava citando, Jura, retroceder um pouquinho numa fala sua, sobre o recurso da fala gravada. Vocês recentemente gravaram aqui, né? Sim. Nesse estúdio aqui, para quem não sabe, aqui no Colégio Portinari, nós temos a Radiação, que completa esse ano 23 anos, dos 26 anos de colégio, e esse ano agora, a exemplo de outros anos, o Jura, com o pessoal do Adolescentes em Cena, gravou as falas do próximo teatro. Como que é essa experiência deles, Jura? Porque quando a gente imagina adultos nessa jornada que você disse, do deixar um texto natural, a gente consegue imaginar alguém fazendo isso profissionalmente, levando isso como um desafio ímpar de jornada. Como que é vivenciar isso com o aluno, com crianças? Eu entendo que é assim. Primeiro que é uma experiência que eles não vão apagar. Sabe? Vai ficar ali, é indelével. Sempre que ele... Segundo, acontece um estranhamento. Um estranhamento porque eu não estou mais naquele lugar comum onde eu faço aula. Eu venho para cá. Sim. Outro estranhamento é que eu vou ouvir minha voz. Eu não vou ouvir minha voz no WhatsApp. Não vou ouvir num aplicativo que eu estou mandando pro... Eu estou ouvindo uma voz gravada, dirigida, e que isso vai ser editado e que eles vão ouvir depois a voz dele real. Se ele colocar... gravar no aplicativo de mensagem de texto, ele tem as interferências que estão acontecendo agora. Quando eu gravo isso no microfone profissional, voltado para essa pessoa que está me vendo ou para alguém que vai me ouvir, é diferente. Então, isso já é muito bacana. E aí tem o lance de você procurar maneiras técnicas para deixar esse texto orgânico. Porque é natural. O aluno está ensaiando na sala, está lindo, maravilhoso, ele está conseguindo fazer, sabe, as entonações, a gente brinca que ele está conseguindo dar o colorido exato para cada momento e o tempero exato para cada prato. Só quando ele chega dentro do estúdio, mudou a conversa. É o lance de quem está falando, gravando o vídeo, e aí você pega o celular, grita, vamos gravar? Trava. Coloca uma câmera, trava. É comum. Então, por quê? Porque aí nós vamos pro lado do ser humano, tentar entender o ser humano, né? O lance de fazer o teatro gravado, a gente tem o recurso de amplitude, ou seja, todo mundo que está no teatro vai ouvir sem problema algum. Pro aluno, é bacana que fica um registro,
Sim. Daqui 10 anos, ele vai ter esse registro. É diferente dele falar no palco e a gente gravar isso lá. Ele vai ter a voz límpida, clara, como acontece com os alunos aqui. A gente tem, por exemplo, esse estúdio aqui, quando a gente vai colocar o grupo de teatro, existe também uma disciplina. Porque você tem que colocar, às vezes, 15 alunos aqui dentro, 20 alunos aqui dentro. Sim. Então, é o respeito, de novo, do tempo do outro. É o respeito de tentar fazer bem feito, porque quanto mais tempo você fica aqui dentro, mais tempo você está enclausurado. Então, o tempo inteiro a gente está trabalhando com a relação com o outro. E eu imagino que nesse processo são muitos risos, né, Jura? Tem inclusive uma coisa interessante que é assim, sempre sai. Gente, não pode soltar pum, alguém fala. Tá todo mundo aqui dentro, fechado. Não pode soltar Eles pum. Eles mesmos soltam. É assim, a falar, né? Não, alguém vai falar. Ó, por favor, tá? Ninguém solta pum. Outra questão que acontece bastante. A gente diz, ó, mexeu um texto. Já era. Saiu na gravação. Então, tem essas particularidades. Uma outra coisa que acontece bastante sempre tem. Eu sou estabanado. Eu nasci estabanado. Isso não vai mudar. É característica minha. Então aceita, que dói menos. E eu tenho aluno que é muito estabanado. Por exemplo, bate no microfone, chuta o outro, de repente ele se empolga e no momento ele quer virar para falar com o outro. Ou então você está gravando, questões que você tem que administrar. Está gravando aqui e o microfone normalmente está direcional, ou você tem um microfone ambiente. E ele falou tem que gravar de novo. Aí fala, eu gravei. Tá certo, mas tem que gravar para frente. Então são coisas que não tem no dia a dia. E para um aluno que, como você disse, é estabanado, Jura, o teatro é uma terapia de autoconhecimento muito importante, né? Porque é um autoconhecimento com relação à minha questão física, psicológica, o apresentar-se, fala muito sobre a leitura que eu acabo desenvolvendo sobre a minha imagem, né? Sim. Eu costumo lembrar muito de um grande estudioso, um teórico da dança, Rudolf Laban, que ele dizia... ele, na verdade, ele fez um estudo, durante muito tempo não havia esse estudo. E ele fez um estudo de observar, de registrar o movimento humano. E aí nós vamos entender essa questão do movimento rápido, do movimento lento, do movimento demorado, do movimento que é suave, do movimento que é pesado. Isso para o teatro foi absorvido também. Então, quando a gente começa a entender, começa a olhar para o aluno e começa a fazer com que a pessoa se veja, você começa a mostrar para ele, primeiro, que eu não sou igual a você. E eu cito sempre o exemplo do esporte, que o teatro tem muito disso também. Se eu disser, Rafael, nós vamos sair daqui do colégio, nós vamos até o quarteirão mais próximo, a esquina mais próxima. Um vai chegar na saída do colégio e vai estar cansado. E o outro vai correr até metade do quarteirão. Pode ser que nós tenhamos um de nós dois que vai correr até a esquina. Se vai chegar bem, a gente também já não sabe. Sim. E aí não é momento de fazer piada com aquele que não chega. É um momento muito sério de avaliar questão física, limites. E aí você mostra para o outro que não é porque você não chegou lá na esquina que você não é bom. Você é bom em outras coisas. Aí nós vamos para as competências. De repente, você não é bom nessa movimentação no palco. Mas quando você abre a boca, você convence, você tem... Sim. A gente chama de tour de force, né? Que é o poder de voz alta. Sim. Ou então, você tem uma outra coisa. Você é um cara concentrado. Você é um aluno que é estudioso. Então a gente começa a pegar essas características de cada pessoa. E aí, como é que isso pode ajudar para aquele aluno que é mais estabanadão? Você começa a mostrar para ele que existe maneira de olhar para ele. E se ele prestar atenção nesses detalhes, ele vai estar mais acordado. Atenção para essa ação. Eu costumo sempre deixar bem claro para cada aluno meu qual é um ponto forte seu e um ponto fraco. Mas não é um ponto fraco no sentido de... Esse você tem que trabalhar mais. Você tem que prestar atenção nele. Sim. E o ponto forte, você pode melhorar. Entendeu? Nós temos uma prática aqui, já faz bastante tempo, que é principalmente no Adolescentes em Cena 2, são dos alunos maiores. Deles, além de observar o colega, tem momento que eles vão, de forma, uma atividade orientada, eles vão meio que
eu não diria que julgar, não. Eles vão analisar e vão ter que dar opinião sobre isso. Então, por que o aluno não foi bem? Por que aquele não foi bem na cena? Por que aquele não desenvolveu bem o que estava proposto? Eles vão entender. Porque brinca muito, porque não encarou com seriedade, porque ao invés de ele conversar sobre a cena, dele fazer um estudo, o que ele ficou fazendo? Bater o papo, desligou, tá viajando. Então a gente vai entendendo. E eu falo para o aluno, se você tem um problema com fala, mas você é muito bom no estudo, no texto, você decora bem, ou você sabe criar bons tipos, ou você entende a proposta, então melhore esse outro lado. Mas quando você pega essas características, o aluno que fala baixo, nós temos hoje, por exemplo, tem uma aluna que ela fala super baixo. Para gravar eu preciso dar uma... Mas agora ela já está soltando, então a confiança. Acho que esse é o ponto principal. A gente tem que trabalhar muito a confiança. Porque uma pessoa com confiança vai longe. Ela acredita, mesmo sabendo que ela tem limites. Ela fala assim, eu tenho limite, não tenho? Mas o outro também tem. Eu tenho uma falha, o outro também tem. Eu tenho, sei lá, um jeitinho aqui para melhorar, mas o outro também tem. E aí nós vamos entender que nós somos assim. E aí você vai em frente. Jura, você falou sobre o desafio que o aluno encontra quando ele está no grupo de teatro. Uhum. Porque ali ele lida com muitos estímulos, né? A presença dos colegas, a presença do texto, a influência do professor, sonhos, frustrações. Ele está vivenciando integralmente a exemplo de outras atividades naquele momento. Você também comentou sobre a questão do aluno que algumas vezes se distrai, mas começa a perceber que a dedicação ao ator não é diferente de outras áreas, né? Jura, quando você observa isso, o quanto você acredita que um aluno consiga superar-se ao participar do grupo de teatro para essas questões, por exemplo, timidez, concentração, autoexposição? Tudo isso está envolvido. Não é à toa que o teatro é uma das artes mais completas. Primeiro, porque a gente está ligando todas as áreas do conhecimento. Lá vem. Como é que eu vou lidar, por exemplo, com questão de biologia, Rafael? O aluno se sente cansado numa atividade simples que é de andar pela sala. Sim. Opa, isso acendeu uma luz vermelha, ou no mínimo amarela. Por que ele se sente cansado? De repente, ele está com excesso de peso, está andando errado. Então, a gente começa a perceber. Ou o aluno, de repente, enquanto você está falando, o grupo está numa atividade, que está todo mundo sentado, conversando sobre um determinado tema, ele está muito disperso. Também detecta algum comportamento ali. É natural ele ser disperso? Ou, de repente, é algo a mais? O aluno que gagueja, o aluno que tem dificuldade de falar com quem está do lado dele, que é num grupo de teatro ou até na sala de aula regular. Então você começa a detectar essas coisinhas e começa a trazer a gente chama para a arena, para o palco. E alguns exercícios são direcionados para que esse aluno vá se desenvolvendo esses pontos que a gente precisa de mais atenção. Aí eu tenho aquele aluno que não gosta de falar em público. Ele é super travado. Mas ali naquele momento, o exercício é para que ele fale em público. Então, o teatro é diferente de um coro, por exemplo, porque você tem as notas têm que ser seguidas, e só que eu tenho os naipes ali. Eu tenho que dirigir esse naipe, tem que estar aqui. No teatro, cada indivíduo é um indivíduo. Ô, Jura, e esse desafio que o aluno vai enfrentando, eu suponho que seja um dos grandes desafios é você se desprender do texto, não é? Sim. Por exemplo, começou a passar o texto. Então nós estamos ensaiando a peça. O aluno está aqui, né? Tem as anotações dele, tem os estudos dele sobre o personagem que ele vai representar ali no palco e assim por diante. Eu tenho a impressão que a transição do papel, do roteiro, para a fala é um momento importante da peça, do ensaio, né? Todo mundo aguarda o momento que você está fazendo sem o texto. Por 2 motivos. O texto é uma muleta. Sim. E primeiro que eu vou olhar para o texto toda hora. Segundo, ele vai me limitar
na movimentação. Aí muitos podem dizer, mas como, né? Por quê? É porque você não está prestando atenção, você não está totalmente entregue à movimentação que você tem que fazer. Porque eu estou ainda com o olhar aqui e eu desvio a atenção do que eu tenho que fazer. Eu não estou na peça ainda, né? É o que a gente chama de estar orgânico. O texto, quando ele você decorou esse texto, você fala e dá a impressão que você nunca leu esse texto, Sim. que ele é seu, uma fala sua, e o público também, né? Daí vem, inclusive, aquela fala que é muito comum, né? Nossa, parece que baixou ali o... Não baixou nada, cara, isso é técnica. É treino, estudo. Hoje a gente fala muito disso, né? Tecnicamente, os atores e tudo mais. Quando essa expressão, você viu, cara? Na hora do palco parece que desceu nele. Não desceu nada. Tudo isso é técnica. Sei lá, você tem Vou dar um exemplo de uma cena que eu fazia no espetáculo Santo Milagroso. A gente tinha uma cena em que tava 2 atores, aí de repente entrava um terceiro ator, entrava mais uma atriz e tinha mais um outro ator entrando, só que essas 2 personagens que estavam aqui, elas tinham que dar um jeito de desconstruir esse bate-papo. Então, esse daqui entrava embaixo da mesa, o outro tentava pegar a cadeira, esconder a cadeira, e aí haveria uma correria, porque, pegamos eles no flagra de uma conversa que era proibida, ele tinha que subir na mesa e fazer tudo isso ao mesmo tempo. Muita informação envolve o seguinte, ou você tem que ter uma consciência muito grande, corporal e da cena, do jogo que está acontecendo, ou você vai fazer um monte de caca. Você vai misturar tudo. E se você mistura tudo, o que acontece? Você derruba o outro. Que é um jogo coletivo. Sim. E cada um tem uma função. Eu diria que uma boa partida de futebol é mais ou menos assim. Cada um na sua função. Não adianta o cara que está aqui na zaga querer chegar lá e fazer gol. Não é assim. Você vai até certo limite. Se você for muito bom, você vai. Mas de repente você pode quebrar totalmente o seu time porque você não respeitou o que foi preparado. Que é o que está acontecendo em muitos times por aí. Aí, Rafael, outro exemplo. Esse tipo de preparação vai levar a pessoa a ser um adulto melhor, vai levar a pessoa a ter uma consciência de concentração melhor. Por exemplo, a gente fala muito dos exames vestibulares e tudo mais. Ele vai interpretar melhor algo que ele está lendo. A leitura na sala de aula para os colegas, ou a apresentação de um ateliê e tudo mais, você percebe que o aluno ele é diferenciado. Porque ele consegue ler de maneira diferente. Eu brinco bastante que até na igreja, nas leituras da igreja, você vai se destacar. Porque você lê de maneira diferente. Sim. Você já não olha o papel e fala assim, eu fui à feira. Você fala, não, eu fui à feira. E chegando lá, eu não encontrei nem chuchu, nem banana, nem pera. E maçã, acabou. É diferente de eu fui à feira. Sim. Então, dá outra entonação, dá outra interpretação. E aí, quando ele vai para uma faculdade, será também um universitário diferente, porque ele tem uma experiência diferente que vai agregar a ele novos caminhos ali, que ele vai... Se ele toca um instrumento, então, e ele faz teatro, Rafael... Ô, Giura, e as habilidades e competências que eles vão desenvolvendo nessas vivências são por uma vida, né? Totalmente. Porque passou ali aquele momento vestibular onde o foco, a dedicação e todas essas outras competências que o teatro também contribui para serem desenvolvidas, já na vida universitária e profissional, tudo aquilo que ele vivenciou no grupo de teatro, ou seja, eu trabalho para a equipe desenvolvendo muito bem meu papel, porque o espetáculo é de todos. É muito isso, né? É claro que em esferas diferentes, mas esse desenvolver a capacidade de respeitar o outro em seus limites, papel, buscando o espetáculo, eu acho que é uma grande mensagem que o teatro deixa para todos nós, né? É a mesma coisa em tempos diferentes, eu diria. Ou seja, o que você vivencia no teatro é a mesma coisa da vida inteira, só que em tempos diferentes, ou em situações diferentes. Por exemplo, eu falo muito aos meus alunos, vocês são estrelas. Só que não pode ter uma estrela maior que a outra. Sim. E uma não pode brilhar muito mais que a outra. Caso contrário, não é uma constelação. É só estrela. Então, para ver uma constelação, para brilhar bonito, para ser uma Via Láctea bacana, precisa ter muitas estrelas.
E as estrelas precisam estar brilhando juntas. Senão você vai ver um pingo só de estrela. Sim. E aí, na vida, você trazendo isso para a vida cotidiana, seja como estudante ou profissional, Rafael, quem é você na tua equipe de trabalho se você brilhar sozinho? Alguma coisa está muito errada. Sim. Ou você é um time, ou você está junto, é um coletivo, ou o coletivo inteiro vai, avança, ou então, quem sai junto... Chega junto. Ou então, peraí, alguma coisa está falhando aí. E tem uma outra questão. Eu tenho alguns relatos, por exemplo, de alunos que me deixam bastante alegres. Alegre em vários momentos. Por exemplo, em determinada situação eu encontrei com um aluno no mercado. E eu não o reconheci, ele que me chamou, Jureba, tal. Cara, eu lembro das suas aulas, já profissional. Falei, no meu dia a dia, assim, eu lembro de umas coisas que eu fazia no teatro que, poxa, talvez se eu não tivesse vivenciado daquela maneira, eu teria sentido falta disso. Outros alunos que fizeram direito, alguns nós temos aqui que fizeram direito, que estão aí brilhando, outros que fizeram medicina, que falam, as aulas fizeram e fazem parte da minha vida de alguma maneira que veio para acrescentar. No dia a dia, o fato de você vivenciar uma experiência com o teatro, por exemplo, em que eu preciso esperar o tempo da fala do outro, que é uma coisa difícil. A gente quer falar. E o teatro, muitas vezes, o aluno vai para casa e demora para ele aprender. A família, às vezes, aprende, entende que o teu filho não vai estar falando sempre. Ele não vai brilhar sempre. Tem cena do outro. E, às vezes, ele vem para a aula, você fala, por que ele ficou sentado 70% do tempo? Ele vai embora enfurecido, porque ele quer falar. Quem faz arte, de alguma maneira, tem esse ego que quer aparecer. A gente é um sol e quer brilhar. Mas o aluno entende com o tempo que não é o tempo dele, é o tempo do coletivo. Entendeu? E aí, assim, o respeito. Sim. Aí vem respeitar o tempo do outro, respeitar o que o outro tem para te oferecer e a responsabilidade de devolver para ele. Isso é o jogo do teatro. Ninguém cresce sozinho, ninguém faz espetáculo sozinho. Se você é um ator sozinho no palco... É um monólogo, né? Mas se você é um monólogo, Rafael, não tem como você vender ingresso. monólogo você consegue fazer sozinho. Não tem como você vender ingresso, acender a luz, limpar o palco. Não tem como. Não tem como, você precisa de alguém. Sim. Então, o teatro nos ensina a você viver sem grupo. está sozinho, talvez, no palco, mas você não tem condições de apresentar-se sozinho, né? E muitas vezes nem o texto que você está fazendo é sozinho. E para escrever esse texto, pode ser seu, de autoria sua, você se baseou em muita coisa. Então a gente nunca está sozinho. Ô, Júri, muita gente passou por isso, né? Muita gente. Ó, nesses 20 anos, aproximadamente 1.600 pessoas, alunos. Tendo, assim, a média que a gente teve, 1.600 alunos. E público, então... levando em conta o teatro, Vitória e outros lugares que a gente apresentou aqui nas dependências do colégio, eu diria que a gente chegou aí mais ou menos, pelo um levantamento superficial, umas 17 mil pessoas. Olha só, bastante gente, hein? Muita gente. É muita gente. Muitos espetáculos. Você lembra mais ou menos quantos espetáculos foram, Júlio? Eu acredito que já passou de 40. Até onde eu lembro, 41. 10, sim, foram escritos por mim, baseado de novo, né? Só escritos por mim, mas baseado em muita coisa, e os outros foram de textos consagrados. A gente tem espetáculo como montamos o Rei Leão, montamos a Bela e a Fera, montamos Alice no País das Maravilhas, montamos o Auto da Compadecida, montamos Morte e Vida Severina. Muita coisa, muita coisa. Ano passado, 25 anos de Colégio Portinari, texto de Juracy. E aí veio uma missão, né? A missão foi fazer uma pesquisa. Primeiro, a nossa história, que eu acabo fazendo parte dela, a gente não lembra tanto. Porque a gente está sempre vivenciando a história, olhando para a história dos outros. Sim. Então nós somos atores na história. Você não olha como você sendo o sujeito dessa história. Mas você é um ator interpretando papéis de outros. E aí, o ano passado, a gente construiu um texto que veio falar desde os princípios da escola até
Ou seja, todas as mudanças, as grandes conquistas, que foram muitas, e que a gente contou essa história vitoriosa do colégio com 25 anos. Eu me lembro, no teatro, assistindo a peça, muita gente chorando, Jura. Eu acho que vocês cumpriram a missão de forma tão competente que vocês conseguiram retratar ali a história de muitas pessoas. Porque quando nós falamos 25 anos de Colégio Portinari, nós não estamos falando da instituição. Nós estamos falando das pessoas que formaram essa história. Eu acho que vocês retrataram isso de uma forma ímpar. O texto foi seu? Foi. Né? Foi. Pesquisa... Não, eu não posso dizer que eu faço sozinho, claro. Eu tive a direção do colégio, Marli e Margarete, que foram muito solícitas comigo, né? Atenderam quando eu precisava de pesquisa, o departamento nosso de comunicação, que aí vai atrás, biblioteca. Aconteceu um fato, por exemplo, que é bacana para os dias de hoje, é você falar com pessoas que passaram pelo colégio e trocar uma ideia ali, sabe, assim, pelos corredores, né, aquela coisa rápida. Você lembra mais ou menos disso? Eu sei que teve isso. Teve, ou seja, é mais uma informação que vai para a gaveta. Depois isso tudo volta para o texto. E para os alunos também foi muito interessante saber onde eles estão e de onde eles partiram. Sim. Porque essa história não começou hoje. Não começou com eles. Não, é muito legal. E foi muito bacana porque para Marli e Margarete, sobretudo para Marli e Margarete, era uma maneira de dar um presente para elas. Porque você sonhar com uma escola e você plantar essa semente e rapidamente lembrando que como é que essa história foi costurada lá no início, sabe? De não ter o espaço, de repente você vende uma coisa que você tem aqui, vende uma coisa que tem lá, investe e vão fazer disso, esse sonho virar realidade, sacrifício e toda essa história que foi. Você que, né, a gente voltou no tempo, você que de repente, o menino Rafael, que tá ali, que vem, seja para digitar um texto, seja para ajudar a fazer um xerox, enfim. Ou seja, foi criando. A gente falou da rádio, né? Sim. Quando a rádio começou, num cubículo, uma carteira, embaixo da escada. Hoje a gente olha para a radiação, 23 anos, mas ela não começou. Não. Eu, como professor de História da Arte... Nem rádio, nem nós. Eu, como professor ligado à história, eu sempre falo que é bacana você ver, nossa, tá lindo, maravilhoso. Mas eu não quero saber, isso é o que todo mundo tá vendo. Eu gosto de saber qual foi o dia D? Qual foi a virada da chave ali? Onde começou? Como é que se deu essa ideia? Né? Por isso, a arte é tão bacana, porque é o seguinte, quando eu falo para os alunos, olha, vamos ver uma exposição. Mas disso eu também faço. Então por que a gente não fez antes? Exatamente. Porque o artista é um inquieto. E por que a roda foi inventada? Pela inquietude de alguém e a necessidade. E a insatisfação. Eu estava insatisfeito com o que eu tinha, essa inquietude e uma necessidade de fazer o negócio evoluir. Então o mundo não parou aqui. O mundo tem muito mais a nos oferecer e a gente tem um universo para descobrir. Mas enquanto a gente não descobre esse universo, vamos aprender a amar o que a gente tem. Exatamente. Né? E a história do Portinari veio para isso. Vamos começar a olhar para a gente. Olha essa história como é bacana. E como ela construiu essa narrativa de crescimento da instituição e das pessoas, né, Júlio? Eu acho que vocês também tiveram essa competência nas pesquisas, nos textos, na apresentação. Foi lindo. A gente escreveu um texto pensando nas pessoas. O colégio não era sobre o Colégio Portinari. É sobre as pessoas que aqui estão, há 1, há 2, há 10, há 15 ou há 25 anos. Porque o colégio, na verdade, ele tem 25 anos. O colégio como prédio, como instituição. Mas o sonho, as vontades, a luta, a preparação dessas duas mulheres e tudo mais, vai muito mais além. Muito anterior a isso. Vai muito mais além. Concordo. Então nós estamos falando primeiro, da história de duas mulheres depois que se uniram a dois homens e que deram ao mundo duas famílias e que nós chegamos ao colégio que é hoje. Então isso não foi pintado apenas a partir de uma tela branca. Isso foi, pega aqui, junta e chegamos. E há 2 anos nós fizemos, não sei se você lembra, por conta da ocasião dos 100 anos do Cândido Portinari, nós fizemos um texto sobre
O Portinari, que era o Portinari, Pelos Caminhos do Portinari. Fizemos uma história contando a história do Portinari, que a gente começou, fiz uma pesquisa sobre a história do Portinari, a família dele que veio da Itália, e aí nós começamos o texto, inclusive, com essa história ambientada na Itália, com os alunos falando em italiano, e depois o italiano macarrônico, e depois um português, para contar a história também do Cândido Portinari. É muita coisa linda, né, Gil? Tem. E para esse ano? Esse ano a gente está com um texto de um grande escritor brasileiro, um dos maiores e mais respeitados, que é o Ziraldo. Um texto super importante dele, chamado Flickits, que fala sobre uma questão extremamente atual, e que vai continuar atual por muito tempo, que é o respeito ao outro, a inclusão, olhar para o diferente, não ver só a diferença, que é o que a sociedade está tendo agora. A gente está muito polarizado ainda. Se você não é do meu time, você é de um time que é contra mim. E não, a gente pode ser de times diferentes, estar sentado batendo papo. A gente pode se abraçar, não tendo o mesmo credo. A gente pode dar a mão e sair para caminhar sem torcer para as coisas A, B, C ou D. A gente pode misturar tudo isso. E é um texto que fala sobre cores. Então, o Ziraldo, na sua genialidade, ele não cria personagens com o nome de João, Maria, ele cria cores. E as cores, quando você olha para o arco-íris, ele é colorido. E é por isso que ele é lindo. Por isso que todo mundo, quando chove, quer olhar para aquilo lindo, e a gente aprende desde cedo que o que tem na ponta do arco-íris? Um pote de ouro. E essa metáfora do ouro é isso. É a junção de tudo. A gente não precisa ser igual para estar junto. A gente precisa se respeitar. Lembra a famosa frase? Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu nunca vou impedi-lo de dizê-lo. A biógrafa de Voltaire foi genial quando ela traduz essa frase dele. É fantástica mesmo, Jura. E a peça, quando ela é apresentada pelos alunos do adolescentes? Do alunos do 4º ano até o 9º. Até o 9º. Acontece uma fusão aí dos dois grupos. Ah, que legal. Uma fusão dos dois grupos. Também, essa questão de ter alunos a gente chama do Adolescentes em Cena 1 e Adolescentes em Cena 2. É a própria peça, né? É a fusão. Ela é a fusão. A própria peça. E respeitar que eu tô teoricamente, num nível acima e o outro tá no nível abaixo. Mas eu pergunto, qual é o nível melhor? Quando me perguntam, Juraci, se dá aula... também tem aquilo, né, Jura? Desculpa cortar. Sim. Se o aluno do Adolescentes em Cena 1, ele está há 3 anos no teatro, o Adolescentes em Cena 2, ele acabou de entrar? A gente diria que no desenvolvimento cronológico tem uma coisa diferente. Mas um tem mais experiência que o outro. Um tem mais experiência que o outro, né? Eu digo sempre, Rafa, assim, hoje eu dou aula para pessoas de 2 anos até o ensino médio. Já trabalhei muito com a terceira idade. Mas quando me pergunta qual é o melhor público, qual é a melhor faixa etária, eu digo, onde é que tem ser humano? Onde tiver. É ser humano. Então, o teatro vai fazer a gente olhar para isso. Sim. O caso do Flickits faz muito esse exercício de olhar pra gente. E aí você tem que pensar, por exemplo, tem uma trilha sonora que eles estão cantando. Aqui, do teatro, não são cantores. E vale lembrar que dentro o teatro que a gente trabalha aqui não é o teatro cultural artístico que as pessoas vão normalmente ver. Aqui é o teatro pedagógico. Sim. Né? A intenção é mais fazer o ser humano evoluir para ser um ser humano melhor do que ele ser um ser humano artista. Ah, que legal. Eu digo sempre que na verdade faz bastante tempo que a gente vem mudando isso e olhando para a pedagogia de forma diferente. Quando você leva alguém para o palco, você não tem que fazer brilhar o cenário. E normalmente você faz chover. É lindo, tá? É lindo. Mas o ser humano? Aí ele aparece com medo, apavorado, ou você faz um jogral com a criança lendo, tremendo, e você não trabalhou isso nele. Ele tá ali sofrendo, tá lindo pro pai e pra mãe, mas ele tá sofrendo, pode ser uma experiência que ele nunca mais vai querer vivenciar. Aí você olha pro palco, aquelas bexigas, aquele cenário, que lindo, aí todo mundo aplaude. Então aplaudindo quem? O ser humano? Ou o cenário. Então uma das
uma das mudanças e um dos olhares nossos aqui é para esse olhar, de olhar sempre na direção do ser humano. A gente não vem aqui para fazer um espetáculo que seja mirabolante, pirotécnico. Não é essa a intenção. Ele tem que ser autêntico, né? Mas todo aluno que está lá, que é um relato que a gente ouve com frequência, depois da apresentação, sobretudo de pais, fala assim, o que você fez? Por que ele falou daquele jeito? Eu não vi meu filho, eu vi um avião, um Boeing no palco. Ou então você percebe a evolução do aluno com os colegas aqui do colégio. Então a gente percebe o quão é benéfico para a vida dele. Como você falou, isso vai ficar para a vida dele. E alguns alunos que têm experiências aqui no teatro e que vão, assim, depois de 10, 15 anos, estão falando por aí, eu fiz teatro. Nós temos, por exemplo, alguns alunos que hoje, eu tenho uma aluna específica hoje, que ela fala, eu quero fazer teatro. Do grupo. 6 anos, no 6º ano. Ela fala, não, quero fazer teatro. E ela faz de tudo. Ela pega uma coisinha, ela... Ô, Jureba, você viu isso, Jureba? Ô, Jureba, você viu isso aqui? Ou seja, já tá... E nós temos 4 alunas que seguiram carreira. Uma aqui era um absurdo, uma atriz nata, Maria Clara Aguiar. Sim. É um absurdo. Ela, inclusive, quando a gente montou a Alice no País das Maravilhas, ela fez a Rainha de Copas. Sim. Assim, um domínio. E hoje está lá fazendo arte, está no caminho. Depois a gente tem a primeira, que foi a Juliana Stuck. Não, é verdade. A Ju foi a primeira, Foi né? a primeira que fez. Encontrei com o pai um dia no Parque Cidade, caminhando, e o pai falou, a Ju tá fazendo artes cênicas. Eu falei, tá lá. E aí conversamos, foi muito bacana. Marina Rigato. A Marina Rigato, que também é outra que a gente vai ouvir falar bastante. Tá lá em São Paulo, tá indo bem. A gente tem a Marcela Giorgini também, que fez... Ou seja... A Lara, do 3º ano hoje. A Lara. E inclusive ela está se preparando para cursar artes cênicas também fora do Brasil. Orientação do Will ajudando bastante aí. Lara, força nos seus projetos. Inclusive, Jura, esse final de semana, o Lucas foi assistir a uma peça dirigida por ela. Que bacana. Legal, né? Cara. Muito aí, bacana. Tá vendo? Assim, a gente não tem a pretensão de deixar as pegadas. Mas quando elas acontecem... Demais. Que bom. E é meio clichê dizer isso, mas de todos esses alunos, sei lá, de 1.600 que a gente tem aqui, a intenção não é formar atores. Não é a intenção. Mas se eles vêm, ou se despertam um olhar para a arte, eu acho que ele diz que é mais isso, porque eles tiveram uma oportunidade, é isso, o mundo precisa de pessoas que provem coisas bacanas, ou coisas que não são tão bacanas, e que aprendam com elas. Mas não foi Sim. bom. Né? Como eu disse, às vezes você chuta uma pedra e você percebe que doeu o dedão. Então você presta mais atenção no caminho para não chutar novamente. E tem aqueles que vão precisar chutar 10 pedras. Mas aprende uma hora. Se a gente puder aprender pelo caminho da arte, né, com bons exemplos, que é muito difícil trabalhar com bons exemplos hoje, um mundo que está tão mexido, né, é ótimo. Se nós pudermos deixar esse legado, sabe, Rafa? Tá ótimo, né, gente? Tá ótimo. E a gente tem boas histórias para contar aqui. Boas histórias, longas histórias. Ô, Jura, o gostoso, tentando resumir se terei essa capacidade, é a gente entender como o teatro ajuda no desenvolvimento de pessoas em suas competências, habilidades, em desafios, mas é o que você disse, né? O objetivo, em especial, do teatro na escola é ajudar que pessoas saiam daqui melhores do que quando chegaram, né? Sim. A gente nunca trabalhou com essa história de vamos fazer um espetáculo grandioso. Não. Vamos dar oportunidade aos alunos para que eles vejam coisas diferentes e que eles saiam daqui com essa bagagem. E se eles quiserem fazer isso, ótimo. Se não quiserem, tudo bem. Eles tiveram oportunidade. E ficam 2 convites, então, Jura. Primeiro, se você já participou do grupo de teatro, anota aí nos comentários qual foi a peça, qual foi o ano, qual foi o personagem que você pôde representar, em quais
anos você atuou? Conta pra gente, ajude-nos a construir nos comentários esta mensagem, essa história do Adolescentes em Cena. Quer passar no colégio? Vem pra cá, temos muitas fotos, né, Jura? Temos. Registros em filme, Temos em vídeo. Temos em vídeo, temos fotos. E estamos organizando esse arquivo para ser mais acessível, para ficar mais fácil. Então, por exemplo, quem veio aqui, sempre tem aluno, né, procurando. Sim. Eu queria ver o material. Você chega agora, você vai falar assim, eu sou queria ver o espetáculo do ano tal, sei lá, 2015. A gente vai direto na pasta Tem lá. e vai resgatar para você ver. E para quem quiser assistir Flix, Dia 8 de novembro, no Teatro Vitória. Tem uma coisa interessante que a gente não falou aqui, é muita coisa. A gente nunca cobrou ingresso. não mesmo. Nunca cobrou. Eu não lembro como surgiu essa história de fazer sempre algo com fundo social. Eu não lembro como começou, não sei se foi de Marli, Margarete, foi uma conversa, não sei. Mas a gente sempre teve uma campanha aí. Doação de leite, brinquedos, teve um ano que a gente fez alimento. A gente sempre tem uma campanha voltada para esse lado, o que é muito bom. Porque isso também reforça o que a gente ensina na sala de aula. Exatamente. Entendeu? Concordo. Olhar para o outro, fazer o bem para o outro é muito melhor do que fazer para você. Sim. A gente ganha 2 vezes. Então, nesse dia 8 de novembro, no Teatro Vitória, 7h30 da noite, também não será cobrado. E não é obrigatório você levar o litro de leite ou o brinquedo. A gente convida as pessoas a fazerem isso. Juraci, eu não estava na rua e passei e entrei. Vá, faça isso. Não é obrigado. Dia O importante 8. é ter você lá. Dia 8 de novembro. No Teatro Vitória, às 7h30 da noite. Entrada. Às 19h30. Aquilo normalmente é um litro de leite ou um brinquedo, porque aproxima-se do Natal e a gente tem esse olhar também para as pessoas que precisam. Eu não sei se nós faremos esse ano produto de limpeza para os idosos que precisam também, que é outra campanha que a gente sempre está fazendo. Que legal. Jura, muito obrigado por sua participação aqui no podcast. Obrigado. Memórias que dariam 2 horas, 2h30 de programa fácil, mas que foi muito gostoso resgatar um pouquinho de tudo isso que pudemos vivenciar juntos, sua atuação frente ao grupo, representando e ajudando o desenvolvimento de tantos alunos e famílias nesses 20 anos de Portinari. Obrigado, Jura. Eu que agradeço. Antes eu quero só deixar um abraço para um camarada, que hoje é um adulto, um profissional, um engenheiro formado, que é o Filipinho, ou Felipe Chefe, ou Chefe. O Felipe Roberto é uma... Eu vou registrar como uma passagem para ilustrar os outros. A gente não tem feito, depois de pandemia, né? As coisas têm mudado. A gente está estudando uma maneira de fazer diferente esse ano, a partir do ano que vem, que é as nossas aulas da descobertas com o teatro, as viagens que a gente faz. E numa dessas nós levamos os alunos ao estúdio da TV Cultura. Eles conheceram toda a TV Cultura, os cenários dos programas, enfim. E a gente visitou o Museu do Teatro Municipal de São Paulo e fomos até o Municipal de São Paulo e a Sala São Paulo. Na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, acredite se quiser, o Filipinho declamou uma poesia, coisa que muitas pessoas não poderiam fazer. Acho que ele vai se lembrar dessa passagem, porque foi uma experiência incrível pra gente estar lá e ele declamar. Só não fez no palco porque estava montando o cenário de uma ópera. Olha, que legal. Porque a gente ia ter a oportunidade de... Se ficou registrado para você, tenho certeza que ficou registrado para muitos, em especial para o Felipe. Muito, muito, muito. E para nós foi um deleite. Perfeito. Muito Jura, bom. muito obrigado. Sinta-se sempre convidado a estar aqui conosco na Radiação, no podcast, microfone sempre aberto. E, reforçando mais uma vez o convite, dia 8 de novembro. Às 19h30 ou às 7h30 da noite, para muita gente... Lá no Teatro Vitória. Flix. Simples assim. Original de Ziraldo. Adaptado e dirigido por Juraci Soares. Perfeito. Com o elenco do Adolescentes em Cena 1 e 2. Todos mais que convidados. Mais uma vez. Vão, leve suas famílias. Vai ser muito bacana, vai ser colorido, vai ser musical. Tem muita música mesmo. Muita gente vai ouvir Chico Buarque, vai ouvir muita coisa. Legal. Tem muita coisa bacana lá. Perfeito. Não vamos dar spoiler, não. Perfeito. Muito obrigado, Jura. E é isso. Gente, todos convidados.
Nos vemos então no dia 8. Um abraço e até mais. E compartilha.